Olá! Vamos bater mais esse papo aqui? Aproveitar que eu tô no intervalo entre as consultas, então vou deixar mais um videozinho aqui gravado para vocês. E hoje o que a gente vai conversar? Dentro daquelas coletas que eu vou fazendo sempre, que vocês já sabem, né? Um menino de 3 anos chupa o dedo, como que faz para tirar? Isso acontece no consultório. Eu vou falar uma coisa. Há uns anos atrás, essa questão do chupar o dedo não era tão comum na clínica. Hoje em dia é um pouco mais. E aí tem duas coisas que eu penso sobre isso. Eu não sei se é um pouco mais porque as crianças, como as mães não estão dando chupeta, porque não pode dar chupeta, porque você não vai amamentar mais, né? E segundo a teoria, porque a criança, na verdade, ela vai ter uma confusão de bico. E na minha concepção, a criança é inteligente, porque senão o dedo ela também não poderia chupar, porque daria confusão de bico. Ela não poderia chupar nada. A criança ela tem que ter uma inteligência suficiente para distinguir as diversidades. O que eu já vi e algumas conhecidas minhas que fazem essa questão de amamentação. Eu tenho curso de amamentação, mas eu não fui atuar especificamente na área, assim, foi para me ajudar a abordar um pouco mais o sono. É que há uma confusão, na verdade, se a gente for ver, do fluxo, quando a gente fala da mamadeira. O fluxo da mamadeira é diferente do fluxo do peito. E aí a criança, ela acaba ficando mais confortável com o fluxo da mamadeira, que é o que pode às vezes alterar. Mas a gente também tem casos de mães que fazem essa amamentação tanto no peito quanto na mamadeira e a criança vai. Então, não tenho o que dizer sobre isso. Então, esse é um aspecto que eu penso, será que por isso que eu recebo um pouco mais e as coisas continuam igual, né? Ou realmente há um aumento das crianças chuparem o dedo. Quando a gente fala na questão da sucção, a sucção ela faz um equilíbrio sensorial. As várias teorias psicológicas que existem, elas vão colocar alguns porquês dessa necessidade de sucção. A fase oral, de acordo com Freud, provavelmente Erickson deve ter alguma coisa para falar sobre isso, e mais uma galerinha aí toda. O que a gente observa sim é que a criança tem uma sensorialidade mais ativa na boca, na questão oral, né? E eu acredito que seja muito por essa questão de equilíbrio sensorial, dessa integração sensorial. E por que isso? Quando a criança nasce, ela não sabe a diferença, ela não sabe que ela tem pernas e braços e abdômen, ela é muito cindida, né? Como eu já conversei aqui com vocês, tem algumas coisas que acontecem que se não acontecessem nessa especificidade, a gente consideraria como uma esquizofrenia, vocês entendem? Mas não é esquizofrenia porque é um bebê. Tanto que é assim, se um adulto continua com essas mesmas sensações, aí um adulto, uma criança maior, isso a gente pode considerar como esquizofrenia, tá? Então a criança, ela tem, a Melanie Klein, ela falava da questão da posição esquizoparanoide e a posição depressiva, né? E ela é cindida, ela não tem noção de integração corporal. Então ela vai indo do centro, né, para as bordas, se a gente for ver. E o centro dela é a boca. Bom, então tem essa questão do equilíbrio dessa integração sensorial iniciar pela boca e conforme ela vai amadurecendo, essa parte para se equilibrar, para ter uma integração sensorial, ela vai também expandindo, né? Então essa expansão, ela vai integrando melhor essa sensorial do corpo inteiro, não vai ficar concentrado só na boca. E aí, o que a gente tem que pensar? Se uma criança de 3 anos ainda tem uma necessidade muito grande sensorial na boca, a gente precisa talvez fazer algumas atividades
que sejam necessárias para equilibrar essas outras partes que talvez não foram tão exploradas porque ele estava muito fixado na boca, né? Então, pensando aí no manejo clínico para esse caso, primeiro, o tirar o dedo da boca da criança. Então a criança tá com o dedinho na boca, tirar, fala assim, não pode colocar o dedinho na boca, tira o dedinho, porque é um hábito também, então esse movimento ele precisa ser feito, é igual quando a pessoa que fuma, tal, essas coisas, então tem que tirar alguns hábitos daí, então é um hábito só, a gente não pode pensar nessas questões só emocionais, nós somos um conjunto de coisas, nós não somos segmentados e cindidos, tá? Então a gente não pode pensar só nessas questões emocionais aí vinculares à questão oral, tá bom? Então tudo tem que ser um pacote só. Então como é que eu trabalharia clinicamente? Algumas atividades sensoriais recomendadas para essa família, né? Provavelmente eu iria aplicar a avaliação de perfil sensorial 2, ia ver quais as alterações que teriam, a intensidade dessas alterações. Se tem uma intensidade muito grande, a gente encaminha para TO. Se a intensidade é pequenininha, são coisas que dá para corrigir com atividades sensoriais, a gente faz essas atividades sensoriais e já vai corrigindo tirando o dedo. É bem provável que se essa criança chupou o dedo, isso vai afetar o sono dela, né? Porque ela já não vai ter mais o dedo pra dormir. Então, assim, se era uma criança que dormia sozinha e a gente vai ter que começar a tirar o dedo, é bem provável que a gente vai ter que ficar com ela no quarto pra ajudar ela a tirar esse dedo na hora de dormir, não deixar ela ficar, né? Não é segurar a mão nem nada disso, mas é ir tirando esse dedo. Durante o dia, trabalhar muito as atividades sensoriais, essa exploração de uma forma da motricidade global desse corpo, dessa criança. E aí à noite talvez retroceder e ficando com ela no quarto para ajudar a tirar esse dedo. E aí depois fazer o esquema todo de sair do quarto. Então clinicamente é isso que eu faria. No consultório, com 3 anos, assim, não sei se eu atenderia somente com isso especificamente. Provavelmente eu daria essas orientações e viria como se a criança não viesse com mais nenhum outro tipo de comportamento, ou uma coisa assim a mais que a gente precisasse ver, só nessa parte de orientação com os pais. Mas se de repente fosse necessário, aí provavelmente eu encaminharia para uma terapeuta ocupacional, certo? Então tá. Beijo, a gente se vê na próxima.